Seja bem-vindo ao RN Amapá. Hoje nós vamos entrevistar o Alex Coimbra, que é coordenador de regulação no estado. Nós vamos falar a respeito de saúde, a saúde do estado do Amapá. A entrevista foi uma entrevista muito produtiva que vale a pena você assistir. Começa agora RN Amapá. O que acontece aqui? Vira notícia. Vamos agora a uma notícia boa. É isso aí. Pacientes que tiveram o Covid-19, coronavírus, o novo coronavírus, eles começam a produzir anticorpos. É isso aí. Presta atenção nessa matéria. O estudo desenvolvido pelo Instituto Pasteur foi realizado em 160 pessoas. Todas trabalham em hospitais e tiveram sintomas leves da Covid-19. 159 delas desenvolveram anticorpos contra a doença, ou seja, estão protegidas contra uma nova infecção. A pesquisa foi além. Os primeiros resultados mostram que as pessoas podem desenvolver anticorpos até um mês depois da contaminação. Eles são capazes de inibir e bloquear a multiplicação do vírus. Estudos como este têm papel fundamental para o desenvolvimento de uma vacina eficaz contra a Covid-19. Uma segunda pesquisa realizada nos Estados Unidos também deu um passo importante nessa busca. A primeira fase de testes com o plasma de 149 voluntários recuperados da doença identificou 3 anticorpos diferentes potencialmente capazes de neutralizar o vírus. Agora, além da vacina, os cientistas tentam produzir remédios que desenvolvam esses anticorpos. E ainda com notícia boa, países disputam o primeiro lugar na corrida para descobrir a vacina contra o coronavírus. Se liga aí. São mais de uma centena de vacinas em desenvolvimento pelo planeta, sem contar nos tratamentos que podem amenizar os efeitos do vírus no organismo e até mesmo acelerar o tempo de recuperação das pessoas infectadas. A esperança não está somente na cura. O mercado de vacinas quer também encontrar um jeito de ganhar muito dinheiro. A expectativa é de que elas custem entre 5 e 10 dólares, assim que chegarem ao mercado, independentemente da fabricante. São valores que, se calculados pela quantidade de pessoas que precisam, podem gerar lucros bilionários. De acordo com uma empresa global de serviços financeiros, o mercado de vacinas para o coronavírus pode movimentar até 30 bilhões de dólares ao ano, o que daria cerca de 166 bilhões de reais. O lançamento de uma vacina como essa enche os olhos de investidores e traz conforto para a população que espera ansiosa por uma solução para essa pandemia. Agora presta bastante atenção no que eu vou lhe falar. Eu sei que há muitas divergências de opiniões. Eu respeito a opinião de todos. Cada um tem o seu pensamento e você pode pensar da seguinte forma que lhe convém. E isso daí é liberdade. Isso daí você é livre para pensar. Você é livre para poder agir da forma com qual você deseja. Mas a verdade é que nós vivemos em período de lockdown, que é um isolamento social mais rígido. E termina nessa sexta-feira, dia 29, o lockdown. É previsto que o isolamento social se estenda mais 5 dias, sem o lockdown. O isolamento social normal se estenda mais 5 dias. E há um plano de governo, porque nós estivemos numa reunião juntamente com o governador Valdez, e nessa quarta-feira, dia 27, tiveram várias reuniões. Eu estive presente em uma delas, juntamente com algumas líderes religiosos aqui no estado. Estava sendo, o assunto abordado era a reabertura
das igrejas e a volta, né, à normalidade na sociedade. Ou seja, comércios, como que você pode estar voltando, né, à normalidade, às suas atividades. Tudo isso foi abordado. Claro que vai vir uma decisão concreta, eu não estou aqui para poder dizer o que vai ser ou como vai ser. Vai ser definido pelo plano do governo. Foi abordado esse assunto e veio muitas sugestões. Eu quero que você acompanhe esse vídeo, onde eu tive com o deputado Oliveira e o pastor André, que é responsável do Unigrejas aqui no estado. Eles falam um pouco dessa reunião. Presta atenção. Muito bem, nós estamos aqui, acabamos de sair de uma reunião juntamente com o governador, estamos aqui em frente ao Palácio do Governo e tivemos uma conversa muito produtiva. Estamos aqui com o deputado Oliveira, com o pastor André, que ele é responsável pelo Unigrejas, né, na Universal, e eu gostaria de saber esses assuntos que foram abordados na reunião, qual a importância de todos esses assuntos, deputado, e o que vai acontecer no Estado, a probabilidade que vai acontecer no Estado daqui para frente após essa conversa. Marcos Oliveira, bom dia ao pastor André, bom dia a todos que estão nos assistindo através desta programação. A reunião que nós tivemos, de fato, foi uma reunião abordada o tema da atualidade, que é justamente a questão do combate à pandemia, o combate ao Covid. E nós viemos justamente para poder participar de uma reunião onde haviam várias lideranças evangélicas, porque o governo do estado ele já está fazendo uma nova programação, um novo planejamento esse que certamente a partir da semana que vem ele vai estar colocando em ação, que é o planejamento para a reabertura dos serviços sociais de uma forma bem controlada. E a gente espera, Marcos, que a semana que vem essa resposta das reaberturas dos serviços sociais possam vir, e vão vir com certeza de uma forma bem controlada, né? Não é o fato de querer dizer que as coisas elas passarão a funcionar, que irão funcionar livremente, da mesma forma como funcionava anteriormente, né, antes de acontecer a pandemia, certo? Então, vai ser feito a reabertura, mas de uma forma muito bem controlada, muito bem planejada, tudo dentro de um equilíbrio, mesmo porque ainda nós estamos vivenciando a pandemia. Então, essa reunião hoje com o governo do estado, com as lideranças evangélicas e com todas as outras lideranças que o governo do estado vai estar sentando, com os representantes dos comércios, com os empresários, essas reuniões elas estão vindo justamente para que ele possa apresentar, a partir da semana que vem, certo? Um novo planejamento e mostrar para a sociedade de que forma que o estado vai começar a trabalhar, tá? Para que dentro desse trabalho continue sendo feito o trabalho de controle para ir diminuindo gradativamente, tá, o número de pessoas infectadas dentro do estado e principalmente dentro da nossa capital. Quero fazer uma pergunta também, o senhor pastor André, mediante tudo isso que foi dito na reunião, qual a importância para as igrejas evangélicas? Como responsável da União, né, Nacional de Pastores e Igrejas, aqui do Amapá, que é a Unigreja, a reunião de hoje ela foi muito produtiva, como falou o deputado, né, Oliveira, e o povo cristão, né, o povo cristão, ele pode ter certeza de que para a semana, como foi falado pelo deputado, coisas novas virão e o povo vai poder estar com os templos abertos, segundo for proposto, né, com limitações e seguindo todas as regras, né, do Ministério da Saúde. E eu tenho certeza que a reunião de hoje foi muito produtiva. Então, ficamos por aqui e vamos lhe manter informado. O RN Amapá, como sempre estamos sempre dizendo para você o que acontece aqui. Vira notícia. Agora é importante, eu não estou aqui para poder falar
da minha opinião. Mas eu estou aqui para poder dizer para você o seguinte: respeite a opinião um do outro. Brigar agora não vai resolver. Eu sei que existem pessoas nesse momento que estão com medo. Então, se existe esse medo, se existe essa preocupação, porque você se encontra no quadro de risco, então fique em casa. Se cuide. É importante você entender que o mais, vamos dizer assim, aquilo que realmente vai resolver o problema, aquilo que realmente vai lhe proteger de uma certa forma é a higiene. Claro, quando você tem uma determinação, isso ajuda. Quando você tem a imunidade, isso ajuda. Mas agora eu estou falando no lado científico. A higiene é fundamental. O cuidado higiênico, a lavagem das mãos, usar máscara para poder, por causa do próximo, isso é importante, isso é fundamental. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: isso não é motivo para divisão, para brigas. Na verdade, todos nós estamos no mesmo barco. E estamos no mesmo barco, sim. Porque se o Estado não der certo, todo mundo sofre. Então, vamos entrar ali num consenso. Porque assim como existe o problema do vírus, existem vários outros problemas. E existem pessoas que estão precisando, nesse momento, resolver a questão econômica e resolver muitas questões também na sua vida. Então fica essa questão para você analisar. Não é para que você venha brigar ou discutir. Existe o problema? Existe. Brigar, discutir vai resolver? Não. Então vamos todo mundo, de forma consciente, agir da melhor forma para o nosso estado. Tá bom? Bem, e ainda falando a respeito de pandemia, nós estivemos numa entrevista com o Alex Coimbra. O Alex Coimbra, ele é coordenador de regulação do Estado aqui no Amapá, falando a respeito de saúde. E olha só que entrevista bacana e produtiva. Presta atenção. Hoje nós estamos com o coordenador estadual de regulação do Estado, Alex Coimbra. Tudo bem, Alex? Tudo bem, Marcos. Boa tarde. Boa tarde. Bem, Alex, vivemos hoje uma situação difícil no Estado. Uma situação de pandemia, uma situação, onde estamos combatendo o vírus, e a sua responsabilidade no Estado é uma das principais. É frente de batalha, praticamente. E aí eu quero que você possa nos ajudar a esclarecer alguns tópicos para que a pessoa ela possa entender hoje na programação, entender um pouco mais de como está a saúde do Estado. Então eu tenho algumas perguntas para poder lhe fazer. Como que é feito? Como que você identifica? Como que vocês na área da saúde identificam na hora de a pessoa identificar a pessoa que pode estar indo para a UTI, como que é o protocolo, como que funciona, quem vai para a UTI, quem não vai, como que funciona esse protocolo? Esse é um protocolo, a gente tem fluxograma desse atendimento, e é importante que esse fluxo ele seja atendido e estabelecido da melhor forma possível para que a gente tenta manter a ordem e a sequência correta desses pacientes, né? Hoje, nosso estado, a região mais metropolitana do estado, Macapá, Santana, nós temos 3 unidades, e todas as unidades atendem pacientes clínicos e pacientes em terapia intensiva. O fluxo de atendimento de imediato são as unidades básicas do município, né? O município de Macapá disponibilizou algumas unidades, em torno de 4 unidades específicas para fazer o atendimento de pacientes com suspeitas de Covid-19 e pacientes positivados em estados que precisam ser atendidos clinicamente para ser avaliados novamente. Então, o fluxo é o paciente da entrada em uma dessas portas. As unidades grandes do estado, pronto-socorro, esses pronto-socorros, tanto a infantil, adulto e materno, e as UPAs, né, elas são também portas de entrada para que os pacientes possam estar procurando. É importante lembrar que são pacientes que já estão
em positivos e que estão com uma sintomatologias que não têm condições mais de cuidar em casa. E aí podem procurar essas portas de entradas do Estado. Mas a porta ideal de procura é a porta do município, que é lá que inicia todo o processo de encaminhamento para as unidades de referências, que são as unidades ALCOVs, né, que são as unidades de tratamento intensivo para Covid-19. Sim. Uma outra pergunta, e às vezes até um tanto polêmica, né? A gente ouve falar a respeito da cloroquina, né? Existe estoque de cloroquina aqui no estado? Está sendo usada? E se não está sendo usada, por que ainda não está sendo usada? É importante falar da cloroquina, e é interessante nós conversarmos sobre isso, que somente a cloroquina ela não vai salvar o paciente. A hidroxicloroquina, eles não vão sozinhos salvar o paciente ou a possibilidade de recuperação imediata dessa patologia. É todo um contexto, né? Se é um paciente que vai ser cuidado em casa, são medicamentos voltados para casa, né? E são medicamentos que devem ser associados, né? A cloroquina ela deve ser associada com azitromicina, com um xarope ideal, com uma medicação que vai dilatar melhor os alvéolos, para fazer essa pessoa conseguir respirar de uma forma diferenciada. O importante relacionar aí é que a azitromicina, que é uma medicação que acaba diminuindo essa carga viral, e junto com a cloroquina diminui a replicação do vírus, aí já associa com a ivermectina, que impede com que esse vírus possa aumentar o poder de virulência dentro do corpo da pessoa. Então, o interessante é usar ele sempre em conjunto. Cloroquina, nós temos em grande quantidade no estado, é uma medicação que tem um perfil de fabricação brasileira, né, tem alguns efeitos extremamente relevantes em pacientes, mas também tem alguns efeitos que acabam gerando efeitos colaterais importantes de ser falado, que o paciente ele precisa, antes de pacientes cardíacos, cardiopatas, com lesões renais, eles precisam ser avaliados antes de tomar. Existem pacientes que têm alargamento de QRS no eletrocardiograma, que é bem específico, e o médico, o enfermeiro tem serviço, ele pode estar fazendo essa análise. Se esse paciente tomar cloroquina, ele pode passar mal. Então, existem vários detalhes na avaliação do paciente, quem pode tomar e quem não pode, né? Então, um medicamento desse pode fazer total diferença no tratamento. Se nós temos em grande quantidade, nós temos a quantidade inicial de todos os tratamentos, né? Então, já foram divididas entre os municípios e a capital tem, dentro de todos os seus centros de tratamento, tem hoje disponível para que os pacientes possam estar usando e dando uma melhora no seu quadro clínico. Sim. Nós temos ouvido o prefeito falar que o estado de saúde municipal está em colapso. O estadual também está em colapso? E por que está em colapso? O que a gente pode fazer para poder melhorar? O colapso ele é mundial, né? Ele veio das grandes potências mundiais, né? Que não souberam lidar com essa pandemia, com esse vírus, né? O SARS-CoV-2, que acaba gerando o Covid-19, essa patologia, né? O coronavírus. Então, os sistemas eles não estavam preparados para a proporção que essa patologia acaba gerando no organismo, que é uma insuficiência respiratória aguda, que lesiona todo o pulmão, e não só o pulmão, mas também o coração, rins, órgãos viscerais, e é importante as lesões que é tão importante as lesões que é gerado, que o paciente ele precisa de vários níveis de assistência. O sistema municipal tem extremamente dificuldade, faz um atendimento de emergência que não deveria estar fazendo, quem deveria estar propondo esse atendimento de emergência de estabilidade dos pacientes seria as unidades do Estado, quem tem a alta e a média complexidade nas mãos para domínio desse paciente, e acaba tendo
superlotação, né? Colapsado o sistema, não se tem o controle disso. Então, está colapsado tanto nas unidades básicas do município quanto do Estado. O Estado ele não consegue ter total leitos, né, quantidade de leitos para que possa ofertar para todos, né? Então, tem uma dificuldade nesse atendimento, e isso acaba gerando essa instabilidade, né, de alguns pacientes acabarem não resistindo, né, ou suportando a espera de uma possibilidade de um leito ou de organizar, de uma certa forma, a estrutura de um hospital ou da unidade para que ele consiga chegar a tempo. A patologia ela tem uma reação muito forte, às vezes não é nem condição de leito. Às vezes o leito está separado do paciente, o paciente não consegue chegar até aquele leito. Então, pelas prioridades de terapias, critérios de terapia intensiva, a gravidade da patologia, às vezes o paciente vem de casa, em menos de minutos ele não consegue chegar a esse leito. Talvez se ele conseguisse chegar nessa unidade, ele teria seu atendimento melhor. E é muito rápido a lesão que é feita no paciente e isso gera esse colapso que nós estamos tendo aí no nosso estado. Uma pergunta, qual hoje é a maior dificuldade na saúde do estado do Amapá? Qual a maior dificuldade hoje que vocês, gestores da saúde, os profissionais da saúde encontram? Nós temos visto, né, muitas reportagens de profissionais pedindo praticamente socorro para a saúde aqui no Amapá. Então, nos faça entender agora qual é a maior dificuldade para vocês, profissionais, e para a saúde do estado. Na verdade, ninguém é especialista em Covid-19. Então, os profissionais da saúde, eles foram pegos de surpresa no geral, né? Ao lidar com essa patologia e a forma que nós tivemos que nos adaptar em fazer o atendimento desses pacientes, né? Não se resume somente na falta de equipamentos de respiração, de cardioversão, equipamentos de emergência, ambulâncias, unidades, leitos, não se resume só nisso, né? A qualificação técnica também ela é muito importante para a prestação dessa assistência ao paciente. E isso o Ministério da Saúde ele tentou ao máximo chegar em vários profissionais para que essa assistência pudesse ser realizada, né, para que esses profissionais pudessem se adaptar, a estudar isso, né, a ter essa técnica apreciada para atendimento desses pacientes. Então, a mente do profissional, às vezes, ela não está preparada para esse tipo de intercorrência. Nem todos os profissionais, em todas as classes, em todo o ambiente de trabalho, qualquer que seja da saúde, na segurança, em qualquer lugar que seja na educação, a grande maioria não se aperfeiçoa da maneira que deveria ou viria se aperfeiçoando de uma certa forma para ter técnicas a lidar com esse tipo de intervenção dentro das UTIs, né? Mas, enfim, a instabilidade patológica acaba deixando, às vezes, os profissionais e a própria gestão sem condições de dar uma resposta mais rápida e significativa para atendimento desses pacientes. Os profissionais usam equipamentos de proteção que devem ser paramentados, né, usar todo o equipamento disponível, maior recurso disponível, para que ele consiga não só se proteger, mas também se proteger quando ele sai desse ambiente próprio familiar dele, as ruas, onde ele passar. Então, não se restringe só num detalhe, né? São vários que acabam levando os meios que hoje nós temos essa dificuldade geral. Quais são os recursos, Alex, quais são os recursos que chegaram até hoje para o tratamento do Covid-19? E se puder especificar, né, em quais unidades, né, como que está as unidades, como que está a capacidade, vamos dizer assim, de cada unidade para poder receber e até que ponto, para poder receber uma pessoa que está infectada, né, contaminada com o Covid-19. Se no início, se já tem uma capacidade para poder chegar àquele que já está um pouco mais grave. Teria como nos responder essa pergunta? Sim. Olha, Marcos, assim, o Estado ele se preparou gradativamente. Não vejo que foi uma estratégia errada. Gradativamente ele se organizou.
né, de imediato montou em todas as portas de entrada leitos de estabilização e de recepção para possíveis pacientes de Covid, né? Então, nessas portas, o HE, que é a tropa de elite de porta do hospital de emergência, ele recebe de imediato, ele tem 6 leitos de estabilização de pacientes graves, é uma quantidade pouca, né, ao ver da quantidade de gente que nós precisamos atender, mas eu tive a oportunidade, a honra de montar todos os equipamentos que vieram para a unidade de terapia intensiva do Covid-1, que fica ali no antigo CDT, próximo ao Hospital Alberto Lima, atrás do Hospital Alberto Lima, né, de clínicas. Tive a oportunidade de testar todos os equipamentos, treinar a parte da equipe, testar todos os respiradores, várias sequências, vários testes para dizer que aquele equipamento estava pronto para receber um paciente. Né? Respiradores mecânicos, são vários tipos de respiradores, né, que nós temos, dos respiradores mais sofisticados possíveis no Brasil hoje para atender esse tipo de patologia. Temos também respiradores que não são de ponta, mas que ficam também a receber um paciente se há possibilidade ou se aconteça alguma coisa com os melhores respiradores. Então, essa estrutura do Covid-1, que fica aqui atrás do Alberto Lima, ela é muito bem preparada fisicamente, né? Equipamento de gasometria, nos preparando para equipamento de hemodiálise, exames laboratoriais. Então, quanto equipamento, ficou muito bem organizado, né? Muito bem estruturado aí. Temos 22 leitos para esse tipo de atendimento. O ideal seria os 26, mas a estrutura do ambiente impossibilitou de ser 26. Então, são 22 leitos. São 22 leitos prontos para uso, né? Com bombas de infusão, né? Pronto para isso. No Covid-2, que é o Covid da Zona Norte, que é uma unidade que provavelmente seria uma maternidade, que é a maternidade Bem Nascer, Zona Norte, foi adaptada para o Covid-2. Então, para leitos clínicos, os pacientes clínicos que fugiriam da possibilidade de terapia intensiva, mas que também teriam uma assistência clínica intensiva. Hoje está com 40 leitos, mas a capacidade é para que isso se amplie para acima de até 72 leitos clínicos. Dentro dessa unidade Covid-2, nós atendemos 40 pacientes adultos, tem também leitos pediátricos e tem a UTI pediátrica e provavelmente vai abrir ainda até o final da semana que vem, provavelmente mais 10 leitos intensivos adultos, né? Então, a organização é que isso amplie, né, esses atendimentos. No Covid-3, que é em Santana, também tem recebido a grande maioria dos pacientes de Macapá para Santana, são referenciados, lá são 20 leitos intensivos e mais 20 leitos clínicos também. Uma grande quantidade de pacientes para serem atendidos nessas unidades. Todas com os equipamentos, monitorização multiparâmetros de excelência mesmo, com resultados monitoramentos de ponta e respiradores, na sua grande maioria são respiradores bons, né, que têm capacidade de realmente atender o paciente Covid, né, paciente que mesmo aquele paciente de trauma, mesmo aquele paciente que teria uma clínica ruim, prognóstico ruim, esses respiradores eles conseguem atender sim, são bons. Chegamos aos instantes finais do RN Amapá. Aqui o nosso compromisso é com você. O nosso compromisso é com a verdade. Eu quero já deixar aqui o número do WhatsApp para que você possa estar enviando a pauta para a nossa programação, para o nosso jornal. Você pode estar enviando aí notícias da sua rua, notícias do trabalho público. Você pode estar enviando aí a pauta para que nós venhamos estar colocando aqui no RN Amapá e informando, ajudando você a informar o que está acontecendo aí no seu bairro, no seu município, na sua rua ou então aí aonde você está fazendo uso do serviço público. Agora, com você. Você é o nosso repórter voluntário. E lembre-se, no RN Amapá, o que acontece aqui vira notícia. Fique agora com o pastor Jadson Pereira, um grande amigo nosso, que vai fazer uma prece pelo nosso estado, porque está precisando. Aquele abraço!